algo que Deus disse. Eu vou dizer para você, Reginaldo, depois de dezenas de acontecimentos que eu disse para você nos sonhos e aconteceu, para que você não tema, no dia que eu chegar e dizer que eu vou falar algo. Me dê só 2 minutos. Eu não estou brincando, estou falando sério. Eu estou até passando meio mal. Porque eu não queria falar isso. Não queria falar. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu falar vai acontecer. Eu sei disso, que o poder e a autoridade de Deus está na minha boca. Deus disse, quando você falar vai acontecer. E Deus mandou, fale hoje. Começa agora, 26 minutos. A hora são 20h39. 20 horas e 39 minutos do dia 4 de 8 de 2025. 20 horas e 39 minutos do dia 4 de 8 de 2025. São 26 minutos dessa live. São 26 minutos dessa live, a hora 20 horas e 39 minutos do dia 4 de 8 de 2025. Eu vi. O Senhor me mostrou algo e dessa vez eu não queria falar. Mais do que nunca eu não queria falar. Mas determinação é determinação. No dia 2 do 8, eu fiz uma live dizendo que no dia 4 iria acontecer coisas que todo mundo duvidava e que pessoas iriam dizer, eu não pensei que eu ia viver para ver tudo isso acontecer. 2 dias depois do dia 2 do 8 de 2025, hein? 2 do 8 de 2025, desculpa. 2 do 8 de 2025. Eu disse que no dia 4 do 8 de 2025, no dia 2 do 8 de 2025, eu fiz uma live. E dizendo que ia acontecer coisas no dia 4 do 8 de 2025, que pessoas iriam dizer, eu nunca pensei que eu ia viver para ver isso acontecer. Hoje eu vou dizer como é que o Brasil vai ficar a partir de hoje. Eu irei falar como é que o Brasil vai ficar a partir de hoje. Eu tive um arrebatamento de sentidos, assim como eu tive aqui quase agora que eu quis me desesperar. Um arrebatamento de sentidos e eu vi, a minha visão normal assim, saiu e eu entrei numa atmosfera espiritual. E Deus me mostrou há 12 meses atrás, que ele disse que um dia iria me falar algo decisivo, que eu ia ter medo, mas eu ia ter que contar. E ele me fez achar diversos cortes de tudo que foi dito em sonhos e aconteceu, para que eu não temesse agora. Eu vi como na live no dia 2 do 8 de 2025, o último dia de outubro, até o último dia de outubro de 2025, é pouco dia demais. É muito pouco dia. Muito pouco dia. O último dia de outubro de 2025. E eu vi anjos com trombetas. E era neste mês de outubro que as trombetas de Deus tocavam. As trombetas de Deus tocavam no mês de outubro, mas isso não significa que fatos grandes, poderosos, destrutivos, nojentos, absurdos, que vão chegar a dar náusea, vai acontecer só lá. Vai acontecer a partir do dia de hoje, dia 4. Porque nesse dia 4, eu vi o Senhor, e o Senhor disse assim, filho, o espírito de guerra vai entrar em Donald Trump hoje, dia 4. E no dia 2 do 8 de 2025, lá em Belo Horizonte, eu falei, um espírito de guerra vai entrar em Donald Trump. E hoje o Senhor me mostrou, nesse arrebatamento, um espírito de guerra. Você sabe o que é guerra, querido? Você sabe o que é guerra? Eu estou falando aqui uma coisa absurda, impossível acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer, e eu vou dizer por quê, porque eu vi. Vai acontecer, eu vou dizer por quê. Um espírito de guerra vai entrar em Donald Trump. Ele vai estar disposto a tudo que todos dizem que ele não estaria disposto. E há uma determinação dada por Deus através desse espírito, que é um espírito
bravo, muito bravo, que vai agir até mesmo com força e violência. Com força e com violência. E Deus dizia, diga para a nação brasileira que agora, quem não tiver preparado vai ter náuseas, vai passar mal, porque até quem não gosta da direita vai chorar e pedir a Deus para poder passar os caos que está vindo para a nação brasileira, para que ela possa ser liberta. Porque não há libertação sem dor, não há libertação sem caos e não há libertação sem guerra. Vocês não vão suportar o dia 5? Vocês não vão suportar o dia 5? Entre o dia 5 e o dia 7 do mês 8 de 2025, vocês não irão suportar. E é o começo apenas, só o começo. Do dia 5 até o dia 7 é coisas que ninguém vai suportar. E é só o começo. E como é que pessoas gritam e digam assim, eu quero a libertação. É assim no passe de mágica? Só flores? Não. Vai ter dores. E não são poucas dores. Vai ter choro e não é pouco choro. Mas vai ter a libertação. Esse espírito de guerra que entra em Donald Trump não é figurativo. Eu vou repetir. O espírito de guerra que entra em Donald Trump não é figurativo. É real. É o espírito de guerra. De preparar mesmo o seu potencial armado, bélico, de inteligência, de FBI, de Pentágono, para atingir aquilo que ele quer. E ele quer e ele vai conseguir. Quem tentar desafiá-lo, eu vi prisão. E pode ser prisão perpétua ou morte. Era isso que eu não queria dizer. Pode ser prisão perpétua ou morte. Ele vai agir nessa linha. Prisão perpétua ou morte. Vivo ou morto. Ele vai atacar. Eu vi a China e vi a Rússia. E Deus disse, ore para que o conflito não aconteça. Se acontecer, é o início da Terceira Guerra Mundial, mas ele acaba, porque eu estou com ele. Com um assopro, ele vai destronar. O universo está para passar algo pior do que a pandemia 100 vezes. E o povo não entendeu ainda. E Deus disse, olhe, não é senador, não é deputado, não é autoridade nenhuma. Diga que procure o espiritual, porque sem o espiritual, eles não vão conseguir nada. E eles louvem o espiritual, porque eu estou falando através da sua boca. Donald Trump nos Estados Unidos tem uma equipe. Eu vou repetir 10 vezes. Donald Trump nos Estados Unidos tem uma equipe de profetas, mulheres, homens de Deus idôneos, cheios do Espírito. E se ele tem isso, ele vence. E se os homens que estão com ele são profetas e as mulheres são profetisa e não deixa nada atingi-lo, é porque Deus está vendo a vida íntegra dos profetas e das profetisas que estão com Donald Trump. Se aqui no Brasil, do lado de Bolsonaro, de Michele, tem profeta, tem profetisa, e estão ligados no espiritual de verdade, e tem indonidade no espírito, nada acontece. Mas se não, acontece. Se acontecer qualquer coisa, é porque não ouviram a live e porque não colocaram intercessores. Ah, mas tem intercessores.
Mas se estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. Eu estou dando um recado aqui curto e grosso. Era um recado que eu não queria dar. Ah, porque Beltrano tem intercessor, não sei o quê, só nome, só estrelismo. Eu quero ver se tem comunhão com Deus para impedir acontecer algo que está para acontecer. E se acontecer, a culpa não é nossa. A culpa são dos intercessores que estão ali, colados do lado. Isso aqui é um recado de Deus. Querendo gostar de mim ou não querendo, para mim tanto faz. É um recado de Deus. É um recado de Deus. Porque do lado do presidente Donald Trump tem profetas e profetisas, intercessores e intercessores. Se Deus vê integridade, ninguém toca, meu filho. É o inferno inteiro. E parece que dá é cria para abolir com o Donald Trump e não consegue atingir. Por quê? Porque se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, babá. E assim teve no dia 22, profetizaram isso, profetizaram aquilo, e aconteceu isso, aconteceu, não aconteceu nada, e ainda continua com a mesma fragilidade espiritual. Mas eu vou dizer algo que vai acontecer. O Brasil, eu vi nesse arrebatamento, o Brasil vai entrar em colapso completo. Esse espírito que eu digo desde o dia 2 de 8 de 2025, lá em Belo Horizonte, é um espírito de guerra sobre Donald Trump. Eu vi bombas, você se lembra da bomba? Como fosse bomba de Hiroshima, uma atrás da outra. Quando dava uma bomba, vinha outra. Quando dava uma bomba, vinha outra. Quando dava uma bomba, vinha outra. Vocês se lembram disso? Eu disse na live do dia 2, agora do 8 de 2025. Agora vamos ver se não vai acontecer. Olha aqui para mim. Se você não duvida, você vai ficar fã dessa live, hein? Você vai glorificar a Deus através dessa live, hein? Se você não acredita. Tudo aquilo que não pode acontecer, os Estados Unidos vai avançar. Não só por cima do Brasil, mas por diversos países. Os Estados Unidos da América, assim diz o Senhor, ele entra em conflito a partir de hoje com 3 nações: China, Rússia e Brasil. China, Rússia e Brasil. E ele vai partir para cima. Aqueles que se moldarem a ele, vai ter paz. E aqueles que não se moldarem a ele, vai ter guerra. Foi o arrebatamento do sonho que Deus me deu. Se é Deus, vai cumprir. Se não é Deus, fique quieto, não precisa se preocupar. Era isso que eu tinha medo. Era isso que eu tinha medo. O Brasil, a partir de hoje, quando no dia 2 de 8 de 2025, lá em Belo Horizonte, foi dito que um espírito de guerra entraria em Donald Trump hoje, dia 4. Ele entra hoje. E ele não sai mais. Ele entra hoje e não sai mais. E agora não vai ficar só nisso, naquilo. Ele vai partir para cima com tudo. E eu vejo China, Rússia e Brasil. Pode ser o pior para muitas pessoas que tudo isso aconteça, mas é a libertação de 17 nações. Eu vi um cajado, um bordão, como se fosse entregue na mão de Donald Trump. Isso era espiritual, bordão que só dá autoridade profeta, um alto nível espiritual. E eu vi dentro do avião. Eu pensei que eu já tinha mergulhado algumas profundidades, ou todas as profundidades. Eu pensava nisso. Coitado de mim. Porque eu sei do nível espiritual que eu estou, pelos fatos e acontecimentos, dos sonhos que Deus me dá e dos acontecimentos. Mas hoje eu vi diversos níveis. Eu estou falando debaixo do sangue do Cordeiro, olhe para mim. Eu vi diversos níveis, eu temi, eu estava no avião. E eu não via. Eu contei 1, 2, 3, aí eu digo, eu não vou parar de contar. Eu digo, Senhor, tem mais de 3 níveis, tinha muito mais de 3 níveis, mas muito mais mesmo. E o Senhor disse, tu vai mergulhar eles, porque eles são níveis espirituais. E você vai mergulhar. Afirme a nação brasileira que o mundo está em guerra. E eu estou
botando o bordão na mão de Donald Trump. Orem apenas para que a terceira guerra não aconteça, porque isso não está definido. Orem apenas para que a terceira guerra não aconteça, pois isso não está definido. Mas ele partirá para cima da China, da Rússia e do Brasil. E vai partir sem pena. E não é só com ameaça de boca e de palavra. Não é só de ameaça de boca e palavra. Eu falava aí sobre a maior crise diplomática. Foi dia 12 do 11 de 2024. Tá um corte aí, você pode assistir. Maior crise diplomática. E hoje, no dia 4, até o dia 7, se existia alguma coisa, ela vai ser rasgada de alto a baixo e só será emendada com a nova Constituinte no território nacional brasileiro. Eu vi a Constituição e vi uma nova Constituinte. Tudo vai mudar sob leis. Tudo vai mudar sob leis. Se é Deus que está falando, ele vai cumprir. Não se preocupe. Eu vi uma nova Constituinte. Vocês devem se preocupar com o espírito de guerra. Do dia hoje, do dia 4 até o dia 7, é pouco tempo, pai. Se existe alguma coisa da diplomacia ainda para ser rasgada, vai ser rasgada completo. Era isso que vocês queriam, que o Brasil fosse liberto. Não pode mais dizer que não quer. Mas eu vou garantir que até quem é contra a direita vai virar direita e vai chorar de manhã, de tarde, de noite, pedindo para Deus passar. Escreva o que Deus está mandando dizer à nação. Se é Deus, vai cumprir, e cumpre ligeiro. Porque quando eu vi o último dia de outubro, era um prazo, mas eu tenho certeza que não chega um negócio desse. Porque o que eu vi aí é bombástico. Vai dar náusea em você. Pessoas irão dizer que nunca pensou que viveriam para ver acontecer isso no Brasil. Tudo que você não viu acontecer no Brasil, você vai ver acontecer a partir de hoje, até o último dia de outubro de 2025. Hoje é 4 de 8 de 2025. Hoje é 4 de 8 de 2025. Pelo amor de Deus, começou essa revelação nos 26 minutos, dessa live está no 43 minutos. Eu pedi, pelo amor de Deus, para você gravar. Todos os absurdos que estavam encobertos e tinham até medos de se fazer com medo de represária, vai acontecer tudo junto. Deus colocou um espírito no Donald Trump de guerra. Eu vou repetir aqui, hein? Deus colocou um espírito em Donald Trump de guerra. Eu estou falando de guerra. Não é no singular, não. De guerra mesmo. É de dizer assim, vem para os pau. Pode vir para os pau. Pode vir para a luta. Pode vir para a porrada. Deus colocou um espírito de guerra sobre esse homem. Mas Deus também colocou um espírito para que o outro lado, esse lado, não retrocedesse. Fez como fez Faraó. Pode avançar. Porque todas as coisas colaboram para si, para o bem que é aqueles que amam a Deus. E na última, eu vi uma fileira de dominó. Você sabe quanto tempo faz que eu vejo uma fileira de dominó? 1 ano e 4 meses. E você, isso é testemunha. E hoje Deus disse assim, está aí a fileira de dominó. Espera que agora a guerra vai fazer cair. Infelizmente, nós, a partir de hoje, porque o espiritual me mostra, nós vamos entrar em uma peleja sem precedentes.
nós iremos entrar em uma peleja sem precedentes. Infelizmente, pelos sonhos que eu tive, nós iremos entrar em uma peleja que ninguém volta até que seja destruído. Eu vi a palavra prisão perpétua e pena de morte. Era como se tivesse recompensa de morte, vida ou morte. Como se tivesse recompensa de vida ou morte. Nós nunca pensávamos que fôssemos vivermos isso. Mas não se muda, por ordem de Deus, segundo os sonhos que Ele me dá, uma vírgula do que está sendo dito agora. E isso eu temi. Temi muito. E eu quero que vocês olhem, pelo amor de Deus, nos meus olhos agora. Não é força humana, mas é força espiritual. Se deste lado daqui não tiverem pessoas que vivam para a oração, para a consagração e ter uma comunhão com Deus, Deus, de qualquer maneira, libertará o Brasil. Mas poderá ter percas. Poderá ter percas. Eu vou repetir. Não é por força nem por violência, é por espiritualidade. Do lado de Donald Trump, tem profetas e profetisas que são reconhecidos por Deus. Se deste lado aqui tiver também, porque eu não estou lá, mas do lado de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, tem homens e mulheres de Deus. Aí Deus está falando para eles. Então, nem aí. Se acontecer algo, a culpa não é do acaso nem do diabo. É porque falharam em algo espiritual com Deus. Por que do lado dos Estados Unidos não acontece? Vocês estão achando que Donald Trump está em pé porque ele é presidente da maior potência do mundo? Vá pensando. Porque do lado dele tem pessoas que têm crédito lá no reino espiritual. Tem pessoas que têm crédito no reino espiritual. Aqui, se tiver, todos vão ver. Se não tiver, todos vão ver também. Recado está dado, querido. Mas de certo, que não se muda uma coisa. Deus libertará o Brasil. Mas eu quero falar de percas. Se não tiver, vai haver uma perca. Ou vai haver perca. E não é para ver. Não é para ver. Porque Deus está acampando ao nosso redor. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livra de todo mal. Se você estiver agradando e estiver em comunhão com Ele. Senão, as televisões, jornais vão mostrar. Beltrano, aconteceu isso com ele. Coisa ruim mesmo. Aí você vai ver porque não está tendo espiritualidade. Mas a parte que cabe só a Deus e não depende de homens nem de mulheres, vai acontecer a libertação. Encerrou o assunto. Não é por deputados nem senadores. Cada um faça a sua parte. Mas Deus manda dizer para vocês, deputados e senadores, acabou a brincadeira. Ou vocês partem para o espiritual completo, ou vocês serão esmagados, antes mesmo da vitória. A vitória virá. Não sei se vai estar em pé para ver a vitória. Ou vocês partem para o espiritual completo, jejuma, busca a Deus, se veste de pano de saco, ou a nação vai ver que vocês ficaram no meio do caminho. Mas a vitória chegou. Eu estou sendo claro, gente? Eu estou sendo claro? Eu nunca fui tão claro na minha vida. Eu passei 12 anos com medo de receber isso, com medo de passar isso. Eu estou sendo claro? Eu estou sendo claro? Eu estou sendo claro? Chega de brincadeira. Nação brasileira se veste de saco. Eles mesmos dizem que não aguenta mais, que quer que encerre, que acabe. Então vai acabar.
Mas você vai sentir lá na sua casa. Isso é um sonho que eu tenho. Eu vi 22, ou pouco mais, que aconteceu. Deus me fez achar o celular que estava tudo guardado. Aí eu digo, Senhor, agora chegou a hora de você... Isso aqui eu fiz você ver para você não ter medo, para falar para a nação brasileira, que a minha ordem é vestir de pano de saco. Não adianta mandar a nação vestir de pano de saco. Tem que ter intercessores que tenha crédito. Aí eu não sei quem tem crédito. Se você acha que tem crédito, que é não sei o que, bambam dos bambam, amém. Se não acontecer nada, você tem crédito. Se acontecer, a culpa é sua. Você não tem crédito. Bem curto e bem grosso. Bem curto e grosso. Se vista de pano de saco, porque o espírito de guerra paira sobre 3 nações: China, Rússia e Brasil. É um sonho que eu tenho e eu sempre conto sonhos. E eu vi hoje mais de 22, 23, 24, 25 que aconteceram. Se vocês querem ou não querem que este não aconteça, orem, fique à vontade, suba no monte, more no monte, coma e beba água lá no monte e ore para que não aconteça. Se for Deus que está falando pela minha boca, vai acontecer. Vai ter náuseas do que vem aí, do que vai aparecer 24, vai aparecer em 24 horas, cada 24 horas, vai aparecer cada 24 horas de cada dia, até o dia 7, que vai aparecer tanta coisa, vai dar náusea, sabe? Se tivesse 10 Rede Globo, ainda seria pouco para dar tanta matéria. Rede Globo, SBT, Record, seria pouco para dar tanta matéria. Deus fala, Deus cumpre. E eu sofri para dar esse recado. Muito mesmo. Você não tem noção. Eu amo o Brasil. Mas eu sou e pertenço a Deus. Eu quero orar com vocês. Pai, eu quero orar pela nação brasileira. Tu sabe que foi difícil demais falar tudo isso? E eu quero orar pela nação brasileira agora. Eles que estão aqui vão ver. Eles que estão aqui vão ver. Eu quero orar pela nação brasileira. Porque eu não sei que proporções irá chegar, que é grande e gigante. Toma a nação brasileira em tuas mãos. Cada pessoa que está assistindo essa live, toma nas tuas mãos. Seus familiares, seus filhos, seus netos. Porque agora... Eu vi agora, aqui na tela do computador, não confunda negócio de nuvem negra, não. Não estou vendo negócio de nuvem, não. Eu não estou vendo negócio de nuvem. Eu estou vendo um buraco negro gigantesco que cabe mais ou menos 1,5 Brasil dentro deste buraco negro, como se fosse um grande furacão, um furacão poderoso, um furacão enorme, cheio de lavras escuríssimas. Eu estou vendo aqui na tela do computador. E o Senhor está dizendo, diz o que tu vê. E manda a nação se vestir de pano de saco. Porque 24 horas vai ser 1 hora. A cada 24 horas é como se fosse 1 hora. E 1 hora é como se fosse 24 horas. Pai, abençoa a nação brasileira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa os filhos, os pais que aqui estão assistindo e todo cidadão de bem do território nacional brasileiro. Não faz a minha vontade, nem a vontade de quem quer que seja, mas faz exclusivamente a tua vontade, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Cobre todo o território nacional brasileiro. Faz a tua vontade, faz a tua vontade, faz a tua vontade, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo o mal. Pois teu poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê diz, que Deus abençoe.